Eu tô adorando documentar a minha jornada, mesmo que não seja vista por muitas pessoas, principalmente porque eu estou, mais do que nunca, muito diligente no estudo do budismo. Então, esse esforço que eu tenho feito para poder estudar e também colocar em prática tem de fato me colocado no caminho do Buda. Eu já me vi em muitas situações conseguindo refletir melhor sobre as minhas ações, conseguindo parar. E às vezes até vem uma coisa, caramba, isso aí é muito óbvio de que não tá certo. Então dá um passo atrás e, enfim, respira para poder agir da melhor maneira, né? E esse é o caminho do Buda. O caminho do Buda não é você se iluminar e ficar. Eita, cala a boca. Foi mal. Não é você se iluminar e que tudo certo, de repente você entende tudo, de repente você está super calmo. Não é sobre isso. É sobre justamente você se colocar num caminho e num esforço contínuo para poder aprender a viver melhor, a ser uma pessoa melhor para você mesma, a ser uma pessoa melhor dentro da sua casa, no seu trabalho, para a sociedade. Então, tá sendo muito gostoso poder documentar isso aqui. E hoje o vídeo vai ser sobre coragem. Continuamos aqui com este livro sobre juventude. Não, sobre a juventude não. O nome do livro é Juventude, Sonhos e Esperanças, volume 2. Eu já li esse livro algumas vezes. Na verdade, não de maneira contínua, era sempre assim, ai caramba, tem esse tema, deixa eu dar uma olhadinha no que diz naquele livro lá, né? Então eu já li partes do livro várias vezes. Eu acho que eu já li o livro completo várias vezes, só que em momentos picados, né? E agora eu tô lendo ele na íntegra e às vezes selecionando coisas que eu acho que seria legal trazer aqui para eu falar mais sobre. E hoje é sobre coragem. Esse tema no livro, o Sensei, ele vai discorrendo, né, conversando, e ele toca em vários pontos distintos. Um deles é justamente sobre a coragem andar do lado da justiça. Coragem nada tem a ver com o fato de que você pode pular de um bungee jump, que você tem coragem para fazer coisas de aventura muito audaciosas. Não é sobre isso. A coragem tem a ver com justiça. Aquela coragem lá de que, caramba, você vai... Olha só o sol aqui. Aquela coragem sobre você fazer coisas audaciosas, ela é uma coragem, vamos dizer assim, superficial. A coragem que eu tô trazendo aqui pra vocês é basicamente a coragem de ser e defender a verdade. De ser uma pessoa justa e defender a verdade. Eu enquanto lia, né, eu me lembrei de muitas situações em que eu omiti a minha opinião para evitar ali um tipo de desgaste, enfim. Eu não tô falando com conversa de táxi, conversa no aplicativo, não é sobre isso. Eu tô falando sobre conversas com pessoas com quem você ama, que você se relaciona, que você se importa. Então, eu me lembro de alguns momentos ver situações em que era ali, obviamente, errado. E eu me omiti, assim, eu falei, cara, isso não... né? E aí, caramba, realmente, eu não fui uma pessoa corajosa neste momento aqui. E também não era
uma situação sobre somente, é a minha opinião sobre isso. Não, era uma situação acontecendo em que se eu tivesse ali colocado, né, tipo, intervido, teria saído de maneira menos ai, desculpa se sumiu a palavra assim, mas teria machucado menos as pessoas, inclusive a mim. Então, se omitir ou não poder ter coragem de falar ou andar do lado da verdade é falta de coragem. E aí isso vem justamente com aquele paralelo de o que é o oposto da coragem, né? Como eu estava comentando, coragem não tem a ver com, sei lá, com pular de lugares ou fazer coisas muito audaciosas, como já comentei. Então, a gente sabe que o oposto é a covardia. E a covardia tem a ver com você oprimir, você machucar alguém, fisicamente, moralmente, espiritualmente. Então, quando existe essa situação em que uma pessoa mais forte, e não necessariamente é mais forte de corpo, é uma pessoa mais forte de poder, de repente, ela oprime alguém, ela tá sendo covarde. Assim de simples. Então, se a pessoa... Cara, eu já vi alguns vídeos de pessoas que eu admiro por questões intelectuais e, enfim, como elas levam, inclusive a vida religiosa, não budista, delas, mas assim, como elas conseguem fazer... empreender grandes feitos, né? Enfim, elas comentando sobre como, a guerra é uma coisa às vezes necessária. E aí eu fico, cara, esse é um papo que eu não compro, eu não consigo comprar, apesar de concordar com eles em vários aspectos. E aí é assim, não, mas se não houver a guerra, não tem paz, né? E aí tá bom, mas a que custa, né? A custa de você literalmente tirar a vida de muitas pessoas inocentes. Então, a guerra sim é sinônimo de covardia, porque não existe um nível espiritual, literalmente, para poder dialogar e resolver um conflito entre as duas partes, em que as duas partes saiam vencendo. Não existe. Porque existe essa autodenominação de que o que eu sou, o que eu faço, o que eu represento é mais importante do que o outro. Então, de alguma maneira, essa pessoa se sente, ou essas pessoas, ou esse grupo, se sente superior a ponto de descartar o valor da vida do outro. Então isso é covardia. Porque eu me sinto no poder e no direito de tirar a vida de outras pessoas. Cara, isso é fora da casinha, então não justifica. Isso é somente uma pessoa sendo covarde e agindo brutalmente. Ponto, 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 ponto. Então, quando a gente consegue falar, então a coragem, já que tendo isso dito, né, que a guerra ou qualquer ferimento a outras pessoas tem a ver com covardia, em consequência, a coragem é aquele ato em que ela está beneficiando a todos. Ponto. Ponto. Não tô falando sobre pessoas que cometeram crimes, que vão sair impunes, que não sei o quê. Não. Mas eu também vou agir da melhor maneira em que aquela pessoa que
enfim, que está sofrendo, né, que está sendo reprimida porque eu, com um ato de coragem, estou no embate, aquela pessoa ali também vai se beneficiar com com a minha intervenção. E às vezes, assim, o ato de coragem, dependendo do nível, ela é enfrentando alguém que está sendo covarde. E essa pessoa que está sendo covarde, às vezes, tem mais recursos, mais poder. A gente acaba sofrendo. Um exemplo que ele traz no livro é o exemplo do Makiguchi e Toda Sensei. Eles, lá na época do fascismo japonês, em que eles não permitiam nem a prática religiosa de outras religiões, né, que não fosse o taoísmo. Agora não sei se é taoísmo ou shintoísmo, posso estar aqui confundindo os nomes, mas ou os dois. Eles que estavam fundando justamente a Soka Gakkai, justamente a prática do budismo de Nichiren, de poder recitar Nam-myoho Renge-kyo, naquele Japão totalmente opressor, eles foram presos. Enquanto outras pessoas que estavam andando junto com eles, com medo de ser presos, com medo de sofrer essa opressão, elas recuaram e falaram, não, tá tudo bem. Deixei eu aqui tranquilo com a minha família, fazendo as minhas coisinhas aqui, caladinho aqui, ó, obedecendo. Eu vou retirar tudo que eu acredito e que acho correto. Ou seja, independente de ser a religião correta ou não, né, que é algumas das discussões, a coragem de defender a liberdade, que era uma coisa correta, é uma coisa correta, é um outro nível. Eu não estou defendendo somente a minha liberdade de praticar a religião que eu acho ser correta. Mas ao defender a minha, eu também estou defendendo a dos demais. Porque se um governo está impondo um modo de viver, e eu falo, não é assim, eu deveria poder escolher, eu não estou fazendo isso somente por mim, eu estou fazendo isso por mim e por todas as pessoas. Então eles foram à prisão, Makiguchi Sensei morreu, e Toda Sensei saiu numa situação assim realmente deplorável, assim, muito mal fisicamente. Porém, ele continuou e, enfim, continuou com a prática, continuou avançando com a Gakkai, e hoje a Gakkai está no mundo inteiro e é reconhecida no mundo inteiro. E, enfim, tem participações, inclusive, por conta do meu mestre da Daisaku Ikeda, tem a participação em resoluções de conflitos muito sérios. Por isso, porque porque defendemos a verdade, a liberdade e a justiça. Então, esse é um exemplo, assim, realmente muito máximo, né? É o exemplo em que a pessoa não se opõe a um governo opressor, enfim. Aí tem um outro nível que é, assim, um nível, vamos dizer, tão importante quanto, mas é um nível mais celular, é um nível mais de um para um ou familiar, que é a coragem e perseverança que uma mãe tem de criar um filho. Ou você não acha que fazer a mesma coisa todos os dias, correr atrás para que um filho tenha uma boa educação, saúde, não é um ato de coragem? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Então, nesse nível, vamos dizer,
tão importante quanto, porém parece ser, né, de menor impacto, é um ato de coragem assim nobre, que em consequência vai fazer com que aquele ser que a mãe está criando com tanto amor, essa pessoa possa se desenvolver e se tornar um adulto capaz, um adulto decente na sociedade. Se isso não é coragem, eu não sei. Então esse é um outro exemplo que ele cita, assim, que realmente eu fiquei, caraca, realmente. Porque é muito fácil deixar que a escola cuide. Ah, mas vai para a escola, deixa que a escola dê educação. É muito mais fácil jogar na conta do outro, se houver algum problema. Ou culpar o outro pai por não ter feito, né? Se for a mãe ou o pai, né? Porque a responsabilidade é dos dois. Mas aí, se existe algum problema ali com aquela criança, vai lá e não, por quê? Aí isso não é coragem, né? Porque coragem também é assumir responsabilidade. Assim de simples. Enfim, então, para deixar muito claro, a coragem, ela é justamente a ausência de algo maligno. Seja a pessoa querendo justificar que no futuro, porque se fizer aquilo ali vai evitar um problema maior no futuro. Eu vi um cara super famoso na internet comentando, era um podcast, ele psicólogo, psiquiatra, sei lá, conversando com um cara sobre guerra. E aí conversa vai, conversa vem, os dois estavam de acordo sobre a bomba de Hiroshima e Nagasaki, porque aquilo ali foi o menor dos problemas, porque se eles não tivessem feito aquilo, todo mundo no Japão ia morrer. Porque eles estavam dispostos a mandar cada homem para o Japão, para a guerra. Aí eu fiquei falando assim, é sério que eles estão justificando uma bomba atômica? Porque se eles não tivessem feito isso, a consequência teria sido pior? Tem como pensar numa coisa pior do que uma bomba nuclear que destruiu a vida de milhões de pessoas, até hoje afeta pessoas? Porque apesar das cidades terem sido totalmente renovadas, se você for lá, eu ainda não fui, pretendo, mas, enfim, é toda, obviamente, muito, muito bem organizada e limpa e tudo certo, porque é Japão, né? Mas até hoje tem consequências porque os bisnetos dessas pessoas que sobreviveram e tiveram seus filhos, né? Tem consequência ainda na saúde. Então, assim, não. Se existe qualquer coisa maligna numa decisão disfarçada de coragem, aquilo ali é covardia. Assim de simples. Covardia. Tá? Então, não tem como justificar um ato de coragem machucando moralmente, espiritualmente ou fisicamente alguém. Ponto. É defender a verdade e a justiça. E isso tem a ver com a dignidade da vida de todos os seres humanos. Assim de simples. Então, quando a gente vive alguma coisa, alguma situação, e é o que eu tava falando no início, em que a gente tá, caramba, isso tá errado, isso não tá certo, e a gente vê que, poxa, poderia intervir, né? Sei lá, quando criança, tem ali briga de criança, adolescente, aquela pessoa que, não, isso tá errado, deixa eu
separar essa briga. Isso é um ato de coragem. Então, outro exemplo que ele dá, que eu achei realmente muito nobre da parte do Sensei, é reconhecer os esforços de outras religiões, né? Então, ele comenta sobre os missionários cristãos, assim, em que, apesar de terem sido perseguidos, eles se esforçaram muito né, na fé, e vem se esforçando, né? Porque eles viajam também, eles vão morar em outros lugares, saem da sua cidade para poder, enfim, propagar o que eles acreditam ser correto. Então, isso também é um ato de coragem. Então, as pessoas de grande fé, de fé forte, que querem a paz e a felicidade de todas as pessoas, essas sim, também são pessoas corajosas. E aí o Sensei, ele cita uma parte do Gosho que está nesse sende aqui, volume 1. O Gosho se chama Ensinamento, Prática e Prova. Eu ainda não li o Gosho completo. Inclusive eu até marquei aqui, porque eu quero ler ele por completo, mas está no volume 1, página 503, essa citação. E ele fala assim: os discípulos de Daishonin nada poderão realizar se forem covardes. Então nós somos incentivados a ter coragem. Ou seja, a defender a verdade e a justiça. Mas com ação, não é somente, aqui do meu computador eu vou defender a verdade e a justiça. Se na minha vida, no meu cotidiano, eu experienciar, eu vou fazer o que for possível dentro das minhas capacidades. Obviamente que eu não vou sair daí agindo como se fosse super-herói, ou policial, ou fazendo coisas que são fora da minha capacidade, mas eu vou atuar para que isso seja possível, para que a justiça e a verdade sejam reveladas. Ele cita outros casos, ele cita os casos de quando ele foi para